nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, versículo 14. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Com alegria que nós chegamos na sua casa, trazendo a mensagem do Evangelho. O pastor Luiz Henrique trará um recado de Deus para os nossos corações hoje. A mensagem é amor, a marca dos verdadeiros discípulos. Queremos aproveitar para agradecer você que tem orado por nós, você que tem investido tempo de oração no programa Caminho da Vida. Tem sido uma bênção, é graças a Deus, ouvindo as suas orações, que nós já estamos no 5º ano do programa Caminho da Vida. Isso muito alegra o nosso coração e é bênção do Senhor. Nós podemos estar toda quarta-feira na sua casa, compartilhando do Evangelho de Cristo. O programa Caminho da Vida não vai ao ar apenas pela RTV Canal 10. Nós temos também na SMTV Canal 7, TV Cidade, e também temos na NET, Canal 15, TV Comunitária, além do nosso site, que é o www.programocaminhodavida.blogspot.com. Você, visitando o site, você encontra o arquivo com todos os programas do Caminho da Vida, desde que nós começamos a gravação aqui no estúdio da Legs Media. Você já vai estar com todos os programas ali atualizados. O site está leve, está bonito, atualizado, gostoso de assistir. Você pode enviar para o seu amigo. Você que gostar de algum dos programas do Caminho da Vida, olha, pastor, esse tema eu achei muito interessante. Então você pega, envia para um amigo via e-mail e ele vai poder assistir o programa Caminho da Vida também através do nosso site. Quero dizer para você que nós temos ainda um outro canal de comunicação para abençoar a sua vida, que é o nosso Disque Paz. É uma ligação gratuita que você faz aqui de Maringá. O telefone é 3025 3333. Disque Paz é uma mensagem amiga para todas as horas da vida. Falando em mensagem amiga, toda quarta-feira, às 18 horas, eu estou com você na Rádio Catedral FM, ministrando a mensagem do dia. Eu gostaria de contar com a sua audiência ali na Catedral FM também, às 18 horas, quarta-feira. Nós temos segunda-feira, pastor Marcelo Gomes, terça-feira, pastor Hernandes Dias Lopes. Na quarta-feira eu estou lá, pastor Alessandro Capelari. Na quinta-feira, pastor Jacó Vieira. Na sexta-feira, Naamã Mendes. E no sábado nós temos o pastor Jeremias Pereira também ministrando a mensagem do dia às 18 horas na Catedral FM. Eu tenho certeza que são mensagens que irão abençoar a sua vida e o seu coração. Daqui a pouquinho, depois do pequeno intervalo comercial, o pastor Luiz Henrique estará ministrando a palavra de Deus. Não sai daí não, fique conosco no programa Caminho da Vida. Veste sempre o melhor. Vitor Mancini. Todo homem elegante sabe onde vestir-se bem. Vitor Mancini. Todo homem elegante tem. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Bíblia, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692.
Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Olá, é uma alegria poder compartilhar mais uma vez com vocês sobre os ensinos preciosos que Jesus nos transmite através de sua palavra. O texto de hoje é o texto de João capítulo 13, versículos 34 e 35. E se você não tem uma Bíblia à mão, não se preocupe, porque nós vamos passar esse texto na tela para que você possa acompanhar também. Mas antes mesmo de lermos o texto, no entanto, eu quero perguntar a você uma simples pergunta. Você é um cristão? Você é um discípulo de Jesus? O que é que você faz que indica isso às pessoas ao seu redor? Qual é a marca que você apresenta, que você mostra de que é um discípulo de Jesus? Hoje nós vamos falar sobre isso. E o tema da nossa mensagem de hoje é amor, a marca dos verdadeiros discípulos. O texto, como eu disse, é o texto de João capítulo 13, versículos 34 e 35, e eu quero pedir que você acompanhe comigo, vamos projetar na sua televisão, já está na tela. Versículo 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Recentemente eu fui preencher um documento em um cartório na nossa cidade, e uma das perguntas que me fizeram foi: qual a sua religião? Antigamente, nos tempos da minha adolescência, se me fizessem essa pergunta, eu ficaria envergonhado de dizer que sou evangélico. Hoje em dia, no entanto, essa vergonha passou. Afinal, a Bíblia nos ensina que nós não devemos nos envergonhar de Cristo. Mas o fato é que naquele cartório, portanto, eu agora sou identificado diante de todos como evangélico pelo simples fato de que eu disse isso. E agora, inclusive, existe até um escrito em minha ficha que indica isso. Agora, no entanto, se nós olharmos para a vida de Jesus, nós veremos que apesar de ele sempre dizer que era o Filho de Deus, ele só foi reconhecido como tal, por exemplo, pelo centurião aos pés da cruz, depois que esse pôde ver os sinais nos céus por ocasião da morte de Cristo. E isso é o que nos diz o texto de Marcos, capítulo 15, versículo 39. E não foi só assim na ocasião da sua morte, durante a sua vida também. Muitos dos que conheciam a Jesus só creram nele, por exemplo, após a ressurreição de Lázaro. O texto de João, capítulo 11, versículo 45, nos mostra isso, dizendo: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Até mesmo com os seus discípulos isso aconteceu. No texto de Mateus capítulo 14, nós vemos que Jesus acalmou uma tempestade. No versículo 33, mostra que só depois disso é que os discípulos puderam dizer: verdadeiramente és o Filho de Deus. Nós vemos, portanto, que Jesus nem sempre era reconhecido pelo que ele dizia de si, mas principalmente pelo que ele fazia. Conosco, então, deve ser da mesma forma. Enquanto eu estudava, eu olhava esse texto, me saltaram aos olhos, me vieram à mente 3 perguntas. E eu quero compartilhar e responder essas perguntas aqui junto com vocês. A primeira dessas perguntas é: qual é a atitude que os discípulos devem ter? Vou repetir: qual a atitude que os discípulos devem ter? Essa pergunta também poderia ser feita da seguinte forma: qual deve ser a marca que o cristão deve deixar no mundo? Por falar em marca, quando nós nos deparamos com o logotipo, ou seja, com o símbolo ou com a marca de alguma empresa conhecida, famosa, mesmo que não haja nada escrito, é muito comum conseguirmos identificar essa empresa, de que empresa se trata, só pela marca. Agora, se nós formos pensar em uma marca que pudesse fazer com que as pessoas se lembrassem de Jesus, que marca seria? Não pense simplesmente em algo visual, pense em uma atitude. Então, se nós formos pensar em uma atitude que pudesse fazer com que as pessoas se lembrassem de Jesus, que atitude seria essa? Pensou? Eu não sei o que você pensou.
Mas se nós voltarmos para esse texto, o texto de João capítulo 13, que está aberto aqui, você acompanhou comigo na tela. Se nós voltarmos para o versículo 35, que Jesus indicou, nesse versículo, Jesus indicou para os seus discípulos qual seria essa marca. Vamos acompanhar, olhe lá comigo, já está na sua tela. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eis a marca, então. Quando Jesus veio ao mundo, ele inaugura a era do amor, pois todo o seu ministério foi movido pelo amor. O próprio motivo da vinda de Jesus ao mundo foi o amor. Um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, talvez até o mais conhecido no Novo Testamento, é justamente o versículo de João, capítulo 3, versículo 16, que nos ensina isso. E provavelmente você conhece João 3,16 de cor e saiba até recitar esse versículo junto comigo. Então, se você sabe, recite comigo esse versículo neste momento. Vamos lá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor foi o motivo da vinda de Jesus ao mundo. Além desse versículo, quero que todos acompanhem comigo a leitura de um outro texto muito significativo quando se trata do tema do amor. É o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Olhe na sua tela, vai estar projetado para você. Romanos, capítulo 5, versículo 8 diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Se ele próprio agiu assim, como será que devemos agir de agora em diante? E quem nos responde essa pergunta é o apóstolo Paulo, quando ele escreve o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, nos dizendo: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ora, se Jesus nos amou ao ponto de se entregar por nós, e se nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, então, e aí eu volto à pergunta que eu fiz, e então qual é a atitude que os discípulos devem ter? O amor. O amor é a resposta. O amor é a atitude que deve ser apresentado por todos aqueles que são realmente discípulos de Jesus. E a segunda pergunta que eu faço é: qual é a necessidade de amarmos? Qual é a necessidade de amarmos? Podemos listar vários motivos para nós amarmos. O primeiro deles é porque o mundo precisa, simples assim. O mundo precisa de amor e por isso nós precisamos amar. O segundo motivo para nós amarmos é porque essa era a marca do próprio Cristo. Como nós costumamos dizer aqui no programa Caminho da Vida, o verdadeiro cristão não é aquela pessoa que se diz membro de uma determinada igreja cristã, mas aquela pessoa que anda conforme os passos de Jesus Cristo. Afinal, a palavra cristão significa literalmente imitador de Cristo. E terceiro, a terceira necessidade de amarmos é porque amar é um mandamento. O versículo 34 do nosso texto, acompanhe comigo na sua tela, diz: Novo mandamento vos dou. É interessante, novo mandamento vos dou. Essa fala de Jesus, novo mandamento vos dou, ela se torna muito interessante porque a partir desse versículo 34, nós conseguimos entender qual é o que Jesus quis dizer no próximo versículo, versículo 35. Versículo 35, se você se lembra bem, diz: Nisso saberão os que sois meus discípulos. Os judeus, acompanhem comigo esse raciocínio, os judeus eram um povo separado dos demais. Eles eram diferentes de todos os outros. A maior diferença residia no fato de que eles tinham sido escolhidos por Deus para serem o seu povo. Eles foram escolhidos para fazer Deus conhecido dos homens. E a marca que Deus mesmo colocara entre os judeus era a lei. O povo judeu era conhecido como o povo seguidor das leis de Deus, ou simplesmente o povo da lei. A lei de Moisés, portanto, era a marca. Agora, no entanto, Jesus pede que os discípulos adotem uma outra marca. Porque essa marca que estava aí não tinha feito as pessoas olharem para Deus como deveriam. Os líderes religiosos estragaram essa marca, sujaram a marca a marca de Deus, com os pecados humanos, da intolerância, do fanatismo, da falta de compaixão, da ganância, da vaidade e tantos outros pecados. E então um novo movimento se inicia. Jesus vem e faz a primeira reforma protestante da história.
porque durante toda a sua vida ele protestou contra o formato que a religião tinha assumido, debaixo da liderança dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. E para fechar o seu tempo com os seus seguidores, os seguidores desse novo movimento, ele passa a eles o indicativo de qual seria agora a nova marca pelo qual o movimento seria reconhecido: a lei do amor. Assim como a marca do movimento conhecido como o judaísmo era a lei de Moisés, a marca do movimento que nascia, conhecido como cristianismo, seria a lei do amor. É por meio do amor e não das leis que nós precisamos ser identificados pela sociedade como cristãos. Isso, então, responde à pergunta sobre qual a necessidade de amarmos. E a terceira e última pergunta que eu quero fazer e responder com vocês é: qual é o tipo de amor que devemos ter? Note bem, pense nisso. Qual é o tipo de amor que devemos ter? Essa é uma excelente pergunta, porque nós sabemos que há vários tipos diferentes de amor. No entanto, Jesus, aqui no nosso texto, no versículo 34, nos apresenta o tipo de amor que nós devemos ter. Acompanhe comigo, versículo 34 do nosso texto. Diz o seguinte: assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ou seja, nós precisamos amar o nosso próximo como Jesus nos amou. No Antigo Testamento não era assim. Bastava amar ao ponto de não causar dano. Bastava respeitar o direito do outro. Bastava tratar o nosso próximo tal qual ele nos tratava. E então vem Jesus e nos ensina a ir além, amando os amigos e orando pelos inimigos. Isso não é tão fácil como tratar o outro da mesma forma que ele me trata. Ao invés de fazermos aos homens aquilo que eles fizeram conosco, Jesus nos manda dar mais um passo e fazermos a eles aquilo que nós queremos que eles nos façam. Ou seja, ele nos manda dar o primeiro passo. Percebeu? Está dificultando um pouco mais ainda. Depois, para dificultar mais um pouco, Jesus vem com a história de amar o próximo como a si mesmo. Essa é difícil, porque amar o próximo tal qual nós amamos a nós mesmos significa colocar o nosso próximo no mesmo degrau em que nós mesmos estamos no pedestal da nossa vida. Se nós não gostamos de passar frio, então nós não devemos gostar de ver o próximo passando frio. Se nós não gostamos da injustiça, então não devemos gostar de ver o outro sofrendo qualquer injustiça, e assim por diante. Esse amor de que eu falo é o amor que, por exemplo, nos faz sentir a dor do outro, como é o caso acontecido em João capítulo 11, versículo 35, que narra a morte de Lázaro. Jesus sente a dor dos parentes e amigos de Lázaro e chora com eles. Também o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, diz lá que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Sente a dor do outro. Além disso, é um amor maior do que todas as necessidades pessoais. O texto de João, capítulo 4, versículo 34, mostra que Jesus abre mão de comer para alimentar espiritualmente uma multidão e a mulher samaritana que tinha convocado essa multidão. Esse, portanto, é o tipo de amor que deve habitar no nosso coração. E eu quero concluir dizendo que se você ainda não se preocupou em desenvolver o amor no seu coração, faça-o já, porque o amor é a marca dos verdadeiros discípulos. Lembre-se das palavras de Jesus e eu quero encerrar com isso. Nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que Deus nos capacite a amarmos dessa forma. Em nome de Jesus. Amém. DigiX Comércio, assistência técnica e locação de impressoras, copiadoras e multifuncionais a laser. Temos todas as maiores e melhores marcas mundiais para a sua empresa ou para a sua igreja. A DigiX fica na Avenida Cerro Azul, 572, Loja 11, em Maringá, e em Londrina, Avenida Tiradentes, 920. DigiX, a solução para a sua impressão. Possibilidades. Sofisticação. Elegância, qualidade.
Possibilidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida, uma mensagem abençoada que o pastor Luiz Henrique trouxe aos nossos corações acerca da importância do amor, acerca de como viviam os discípulos e dizendo que o amor é a verdadeira marca do discipulado cristão, é a verdadeira marca daqueles que seguem a Cristo Jesus. Nós vamos aprimorar esse debate, nós vamos ampliar esse debate agora com a participação dos pastores no que se refere à mensagem que foi ministrada pelo pastor Luiz Henrique. Eu quero começar perguntando para o próprio pastor Luiz Henrique. Pastor Luiz Henrique, o amor é um sentimento ou uma decisão a ser tomada? Bom, o amor, ele é necessário que você decida amar uma pessoa para que você desenvolva esse amor no seu coração, e é importante nós notarmos que isso vem de Deus, isso é dom de Deus. A Bíblia diz que Deus é o próprio amor, Deus é amor. Portanto, aquele que se relaciona com Deus, ele está, não que somente aquele que se relaciona com Deus é capaz de amar, mas aquele que se relaciona com Deus, ele tem mais facilidade, ele está mais apto, vamos colocar assim, a desenvolver amor, e um amor verdadeiro, um amor que não é baseado naquilo que o outro pode te dar, não é um amor circunstancial, é um amor que você ama porque você decidiu amar, como por exemplo marido e mulher, pais e filhos. Eu decido amar o meu filho porque ele é meu filho, simplesmente. Se ele chorar ou não chorar, se ele lavar a louça para mim ou não lavar a louça para mim, se ele sujar as fraldas ou não sujar as fraldas, se ele passar de ano ou não passar de ano, ele vai continuar sendo amado. Porque esse sentimento, se fosse um sentimento simplesmente, ele seria muito propenso a oscilar de acordo com as circunstâncias. Mas no momento que nós olhamos o amor como decisão, aí ele independe das circunstâncias. Por isso, o verdadeiro amor é decisão. Apesar de muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem que amam os outros e classificam isso como sentimento, encaixam nessa questão do sentimento. Até na verdade a palavra nos exorta que o amor ele é uma ordem, ele é um mandamento. Exatamente. Jesus diz, amai, ele não coloca como opcional. Então é uma decisão que nós temos de obedecer a Jesus. É possível, pastores, agir com amor diante de uma circunstância, diante de uma pessoa, de um irmão, de alguém, e ainda assim exortá-lo com respeito a uma conduta errada? Eu particularmente acho muito interessante essa relação, porque o que se sabe a respeito do amor é que o amor perdoa, né? E que a justiça ela condena. Então o amor e a justiça, no conceito cristão, ela precisa se abraçar. Justiça e amor tem que se abraçar. Eu posso amar uma pessoa e na verdade, reprovar determinadas atitudes daquela pessoa. E aí, nesse caso, eu tenho um compromisso de exortar, porque aí a justiça também precisa se manifestar. Sim. Se eu não me engano, em Hebreus, capítulo 12, a palavra de Deus diz que Deus nos disciplina como filhos. Hebreus 12, a partir do versículo 4 até o versículo 12. Deus nos disciplina como filhos porque Ele nos ama. Exatamente. Então, o amor e a disciplina, o amor e quando você vai chamar a atenção, eles caminham juntos. Não é porque eu amo que eu vou deixar a pessoa fazer o que quiser. Deus me ama. É um gesto de amor, né? Um gesto de amor. E Jesus, no caminhar com seus discípulos, no discipulado, por assim dizer, que é o acompanhar de perto, Jesus demonstrou esse amor, exortando aos seus discípulos, né, ensinando-os a andar de acordo com a sua verdade. Pastor Eliseu, qual a marca, então, de um verdadeiro discípulo de Jesus? Eu creio que ficou bem claro essa questão de expressar o amor de Jesus. Sim.
Jesus disse em João capítulo 13, versículo 35, que na verdade seria assim que nós seríamos reconhecidos como discípulos, né? Se nós nos amássemos uns aos outros. Tivemos uma experiência com Ele, o reconhecemos como nosso Salvador, e então Ele passou a viver em nós. Então, a marca do amor não é simplesmente, como o pastor Luiz Henrique já acabou de dizer agora, um sentimento, é uma decisão que eu tomo, mas que é operada no cristão, naquele que realmente crê em Jesus, pelo Espírito Santo. Então, é um amor diferente, é um amor incondicional, é um amor que nega a si mesmo, quer dizer, seguindo os exemplos de Jesus, é um amor que está sempre pronto à linguagem sacrificial. O discípulo, pastor, quero continuar nessa perspectiva, porque falando de amor, o discípulo ele prega o evangelho de Cristo, mas um evangelho que transforma. E muitas vezes o discípulo vai ter que lidar com uma questão que é complicada, que é a questão do pecado. É possível amar e ainda assim não tolerar o pecado? O que vocês acham, pastor? Como lidar com isso? Em Gálatas, no capítulo 6, sim, o apóstolo Paulo, pelo menos eu faço uma leitura assim, um pouco de ironia. Parece que o apóstolo Paulo usa ironia, né? Ele diz, olha, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais... Mas é ironia mesmo. Ou seja, você que está espiritualmente equilibrado e tal, deve trabalhar no faltoso com equilíbrio. A linguagem que ele usa lá é com mansidão. E ainda prestando atenção para não cair no mesmo erro. Então é possível o amor ser usado como instrumento para disciplinar, para exortar, para fazer o caído levantar-se novamente. A linguagem que é usada fora disso, geralmente lida com o caído para destruí-lo mais ainda. Né? Colocá-lo lá à margem. E até porque na carta aos Gálatas, uma das coisas que Paulo repreende os irmãos Gálatas é que eles eram duros demais, eles eram muito fincados na lei. Então as suas exortações eram muito desprovidas de amor. E aí ele usa esse termo irônico, vós que sois espirituais, então... Se vocês dizem que tem uma espiritualidade, essa espiritualidade tem que estar embasada no amor. A não ser que a pessoa ela insista em ser contumaz, né, naquela situação. Sim. Que uma pessoa que está praticando o pecado, está prejudicando as pessoas, está prejudicando a igreja, você a ama, mas ela não quer arrependimento, não quer voltar atrás, então você tem que tomar decisões mais severas em relação a isso. Isso não é nem falta de amor, isso é uma questão de proteger o reino, proteger a palavra, porque eu conheço pessoas que não querem abandonar o pecado, não querem deixar de praticar o que estão praticando, você fala, não ouve, e às vezes está prejudicando. Então, não é que você não a ama, é que você tem que tomar uma decisão para que ela não prejudique o andamento do reino de Deus. E até nessa perspectiva, nós temos lá o Evangelho de Mateus, capítulo 18, que nos ensina a lidar com essa situação. Tem alguém em pecado? Chama algum, vai você primeiro ter com ele. Se ganhou, se você convencê-lo, ganhou o coração do teu irmão. Não conseguiu? Leva mais um. Se não conseguiu, coloque diante da igreja. Agora, se porventura ele continuar contumaz no pecado, a Bíblia diz, tire-o desse momento de comunhão, afaste-o, para que ele aprenda. Na verdade, esse afastamento, a disciplina, voltando ali para Hebreus 12, a disciplina é para aqueles que são amados de Deus. Pastor Paulo, o senhor ia falar? É interessante essa questão, porque é o seguinte, todo excesso, todo rigor na aplicação da justiça, ela revela a falta, a ausência do amor. E quando nós falamos da questão da disciplina, como está sendo abordado aqui, ela é uma manifestação do amor, porque toda exortação, toda disciplina, ela tem um propósito único específico, restaurar e corrigir. E é claro que aquelas pessoas que são irredutíveis, né? Aquelas pessoas que, de fato, não se mostram tratáveis, lidáveis assim, com essa situação do pecado, enfim, e de uma vez exortadas para que mudem, elas simplesmente se bloqueiam, se fecham para essa realidade e não há o que fazer, senão a aplicação mais severa da disciplina. Mas a disciplina em si, ela é a manifestação do amor. Agora, quando o pastor colocou até a questão do Gálatas, sim, é aquela questão, o rigor, né, o excesso de justiça, é divorciada da questão do princípio fundamental, que é o amor. E o discípulo é esse que vai comunicar à pessoa que ela precisa ir para o caminho. Na sociedade de hoje, como reconhecer alguém como realmente sendo um discípulo de Cristo? Pastor Eliseu, pode começar com o senhor. É difícil o desafio. Eu volto novamente à palavra de Jesus. Nós temos essa palavra repetida em Mateus, capítulo 16, versículo 24, Marcos 8, 34, Lucas 9, 23,
Quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, essas características podem ser reconhecidas naquele que é o verdadeiro discípulo de Jesus na modernidade. É aquela pessoa que está seguindo fielmente ao Senhor, ou seja, uma pessoa comprometida com a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, tem comunhão com o povo de Deus, é uma pessoa conhecida pelos seus atos, pela sua história, pelo seu testemunho de negar-se. É o homem lá de Salmo 15, que muitas vezes, com dano próprio, mas ele perde, ele perde, mas mantém a sua palavra de fidelidade a Deus. Sim. É aquele que carrega a cruz, não no sentido de sacrifício, de boas obras, né? Mas assume realmente o ministério que Jesus tem colocado sobre os seus ombros. Seria o homem do Salmo 1º, que manda no caminho dos ímpios. Enfim, ou seja, a partir da sua casa, é uma coisa interessante. A partir do convívio do lar, a partir do convívio das pessoas mais próximas com ele, é que ele vai ser detectado se é o verdadeiro discípulo ou não. Quantos, às vezes, tem uma expressão até, aí, uma projeção na sociedade, mas às vezes na própria família, o cônjuge, os filhos, não reconhecem essas marcas do discipulado. Sim. Uma das características fundamentais em relação ao ser cristão, ao ser discípulo de Jesus Cristo, evidentemente, a capacidade que o próprio Espírito Santo de Deus coloca nos nossos corações de obedecermos. O próprio Jesus disse lá em João, no capítulo 15, verso 14, que vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E um dos versículos citados aqui, no versículo 34 de João 13, ele fala a respeito disso. Novo mandamento vos dou. Então, o amor é um mandamento. E o discípulo, ele adquire não de si próprio. Porque sem a parte de Deus, nós não temos nenhuma capacidade inerente a nós mesmos. Então, o Espírito Santo nos torna capazes de praticarmos, de obedecermos a esse novo mandamento, de amarmos, né? E aí, citando também o outro versículo, diz, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, eu falei isso na mensagem, eu volto a levantar essa bandeira aqui, acerca da necessidade de enxergarmos sempre o amor no outro como sendo um dos indicativos, não o único, e não é absoluto isso também, mas como sendo um dos indicativos de que aquela pessoa conheceu a Deus. Isso não quer dizer que todos que amam conhecem a Deus, mas quer dizer que todos que conhecem a Deus precisam desenvolver o amor em seu coração. Pastor Luiz, esse amor, que tipo de amor é esse de relacionamento do discípulo com o discipulando, daquele que é servo de Cristo para com o mundo? Porque nós vamos encontrar aí um paradoxo interessante, né? Ao mesmo tempo que nós, como discípulos, precisamos amar ao mundo, amar as pessoas perdidas, a Bíblia também nos diz que nós não devemos amar o mundo. Como nós encontramos o contraponto desse paradoxo, né? Qual é o tipo de amor aplicável ao mundo e qual o amor que nós não devemos ter ao mundo? Existe na língua grega várias palavras diferentes para o amor. Eu não vou entrar nelas, eu não vou entrar nelas e ficar discutindo sobre isso, mas eu citei isso só para que nós saibamos que existem tipos diferentes de amor, vamos colocar assim. Existe aquele amor mais que tem mais a ver com o desejo, é muito parecido com o amor que um homem tem por uma mulher, que a mulher tem pelo seu esposo, e assim por diante, que é conhecido como o amor eros no grego. Então, esse amor, nós não especificamente o amor eros, mas esse amor de desejo, esse amor que quer, esse amor que deseja, que almeja, esse amor nós não podemos ter pelo mundo, pelas coisas que ele nos oferece. Nós não podemos permitir que os nossos olhos brilhem cada vez que nós nos deparamos com a possibilidade de pecarmos. Nós não podemos nutrir afeição por qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus, mas ao mesmo tempo, nós olhamos para a vida de Jesus e vemos que, apesar de não compactuar com o pecado, ele amou profundamente os pecadores. E nós precisamos também desenvolver isso em nós mesmos, e isso é complicado, porque aí nós precisamos fazer distinção entre o pecado e o pecador. Eu amo você, mas não concordo com a sua atitude. Os pais sabem fazer bastante isso. Depois que nós nos tornamos pai, apesar de ser pai, agora meu filho ainda não conseguiu, ainda não chegou na fase em que eu vou ter que desenvolver isso, mas os pais sabem fazer muito isso. Eu não concordo com a sua atitude, meu filho, mas eu continuo amando você. Essa é a atitude que o verdadeiro cristão precisa ter para com o mundo e para com aquelas pessoas que estão que estão perdidas no mundo. Como o senhor citou os termos gregos para o amor, um dos termos também com respeito ao amor do mundo é o pragma. É o amor que copia o mundo. Nós devemos ser menos pragmáticos, copiar menos ao mundo, né? Pastor Paulo.
essa pergunta sobre a questão da coerência do amar o mundo, 2 versículos que aparentemente são contraditórios. Sim. Eu digo aparentemente que a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo, foi até o versículo citado na mensagem do pastor Luiz. E o versículo citado pelo pastor Alessandro, que é justamente não ameis o mundo. Ora, então como é que fica essa situação? Deus pode amar o mundo e nós não podemos amar o mundo. É claro que nós temos que ter muita clareza na nossa mente quando entendermos a palavra que Deus amou o mundo conquanto pessoas, e essa é a nossa mesma disposição. Nós precisamos amar o mundo conquanto as pessoas que aqui estão, objetos do amor de Deus, e não o mundo conquanto sistema corrompido, pecaminoso, né? Que foi o caso que o pastor Luiz acabou de explicar agora aqui. Todo esse sistema que nós vivemos, aí, opressor, a parte de Deus, né? Então o amor que nós somos chamados, a responsabilidade não é destinado a isso, mas sim às pessoas. Nós focalizamos mais nesse primeiro bloco a questão do amor, apesar de termos falado um pouco do discipulado. No segundo bloco nós vamos aprofundar um pouco mais acerca do discipulado. E você, fique conosco, porque nós já voltamos com o programa Caminho da Vida. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei você dessa entrada aqui para... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida e agora nós temos o nosso momento cultural. E o livro que eu indico para vocês essa semana é esse livro aqui do Dr. David Clark, Os Homens São Ostras e as Mulheres Pé de Cabra. Você que tem dificuldade no seu relacionamento conjugal, leia esse livro, Os Homens São Ostras e as Mulheres Pé de Cabra. Você vai entender muitas coisas acerca da necessidade do homem e da necessidade da mulher no relacionamento. O homem quer ficar fechado, o homem quer ficar distante, o homem não quer se abrir no seu relacionamento. E a mulher fica cutucando, querendo ver aquilo que está no interior do homem. São necessidades diferentes. Compre esse livro. Vai lá na Livraria Evangélica de Maringá, que é o nosso parceiro. Fala lá com a Gra, fala lá com o Luca, com o pessoal que trabalha lá. Fala, olha, os pastores do programa Caminho da Vida nos indicaram esse livro. Os Homens São Ostras e as Mulheres Pé de Cabra, que vai nos ajudar no nosso relacionamento. Se você fizer uma leitura e compreender o conceito desse livro, eu tenho certeza que vai te abençoar no seu relacionamento conjugal. Confesso que para mim foi muito bom, mudou algumas coisas. Eu não imaginava que eu era tão fechado quanto eu realmente sou depois que eu vi essa questão do livro. E é muito engraçado, é muito interessante nós podemos ter essa perspectiva acerca de nós mesmos. E uma coisa legal do livro também é que ele Pastor trata Luiz a questão... leu também, né? Eu li também, e ele trata a questão com bastante humor. É muito bom, se torna leve a leitura. É uma leitura bem humorada. Realmente ele usa algumas brincadeiras, alguns exemplos muito práticos. Faz bem, é um livro que faz bem para o casamento e faz bem para você, como cristão, para abençoar a sua casa. Continuando aqui com o nosso programa Caminho da Vida, nós falamos sobre amor, discipulado, disciplina e tudo mais. Pastores, como conciliar então o amor com a justiça de Deus?
Eu estava lendo um texto aqui da Palavra de Deus, pastor. Está em Romanos capítulo 13, verso 8. E é um texto interessante, que fala mais ou menos sobre isso. Quando Deus deu os 10 mandamentos, sim, o judeu parece que ficou assim muito na lei dos 10 mandamentos, né? Cumpria à risca a lei. Aí era a expressão de religiosidade. Expressão deles, de religiosidade, né? Aí Deus vem e diz, olha, eu vou resumir em 2 os mandamentos. E tem um texto aqui que diz assim: por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, mesmo que nós queremos, às vezes, por causa da lei, aplicar a justiça, né, a gente tem que ver se isso está nos padrões de amor. Se nós não estamos praticando mal contra o próximo. Porque praticar a justiça e o amor, claro que tem que caminhar junto às vezes. E até no conceito de salvação, é importante nós pensarmos no aspecto do amor e justiça, porque o amor de Deus se manifestou em Cristo, que cumpriu a justiça. Deus não diminuiu o padrão. Deus não amenizou as circunstâncias da lei. O que aconteceu é que Cristo, por livre e espontânea vontade, em obediência a Deus, em amor ao Pai e em amor a nós, pecadores, cumpriu a lei morrendo na cruz. Ou seja, toda a ira de Deus foi derramada em cima de Cristo. Por isso vem o termo justificados. Nós fomos justificados pelo amor de Cristo. Eu queria dar um exemplo aqui dessa questão. Sim. Nós temos um policial lá na nossa congregação. Quero mandar até um abraço para ele, o Cláudio. E vamos supor que o Cláudio precise prender alguém por ter burlado a lei. Mas ele não pode prender essa pessoa praticando mal contra ela. Ele tem que prendê-la, mas mesmo assim exercendo amor ao indivíduo. Ele ama o indivíduo, mas não é porque ele ama o indivíduo que ele vai deixar de prender. Ele precisa prender. Foi bom que você usou esse exemplo de policial. Nós temos um presbítero na igreja, o presbítero Lorival, que trabalhou muito tempo na polícia do Rio de Janeiro. E ele conta que as pessoas chegavam lá e até os bandidos chegavam lá e cheio de moral, como diz ali. Ele sempre tratou todo mundo com brandura. Ele falou: pastor, nunca andei armado. Trabalhei 15 anos na polícia do Rio de Janeiro, no morro, nunca andei armado. Ele falou: a pessoa chegou lá, ele é bandido, eu estou lá para cumprir a minha função. Eu escrevia, fazia parte dele, ele passava para outras pessoas, eu não tinha que agredi-lo. Isso não era justiça. Eu faria a minha parte, eu fazia a minha parte como cristão. Um exemplo de homem de Deus, também o presbítero Lorival, conhecido aqui de todo mundo também, que é uma grande bênção. Pastores, existe diferença então entre ser cristão e ser discípulo de Cristo? Nós já vimos a questão do amor, da justiça, e muita gente se diz cristão, mas há diferença entre ser cristão e ser discípulo de Cristo? Achei interessante que alguém escreveu alguma coisa a respeito disso, e uma das coisas dizia assim, que o cristão, ele espera ganhar pão e peixe. Né? E o discípulo é aquele que se torna alguém que vai fornecer pão, é alguém que vai pescar. Interessante. O cristão é aquele que luta para crescer espiritualmente, ele fica almejando a sua vida espiritual e tal. O discípulo já passou por essa experiência e agora busca reproduzir-se espiritualmente em cumprimento ao mandamento de Jesus. Então eu creio que, guardando assim o devido cuidado com o comentário, o que o pastor Alessandro está querendo aqui talvez esmiuçar é que o cristão muitas vezes está mais apegado à religião, à denominação, caindo no mesmo perigo que o pastor Vanderlei alertou ainda agora, do judeu com relação à lei. Então fica muito preso a normas, a estruturas, e o discípulo é alguém que está ligado ao próprio Senhor Jesus, ao Deus da religião, ligado ao Deus dos mandamentos. Você vê que Filipe foi escolhido como um diácono, né? Então, e torna-se um evangelista, é quem vai ganhar aquele eunuco lá na estrada. Ele ganha para Jesus e ele batiza aquele. Não era função, vamos dizer, propriamente dele, seria dos apóstolos, mas naquele momento ele estava cumprindo a palavra de Jesus. Então eu creio que essa diferença que se estabelece é exatamente assim, no sentido de exaltar a ligação que o discípulo tem com o próprio Senhor Jesus.
Ele não está preocupado com a forma, ele não está preocupado com a vontade humana, ele está preocupado em fazer aquilo que Jesus quer que ele faça. Sim. Um fato muito importante, inclusive dito pelo próprio pastor Eliseu, é a palavra que acho que precisa ser destacada aqui, é essa disposição de ser discípulo, mas ela é sacrificial, né? É aí que faz a grande diferença, quer dizer, o discípulo, ele acaba realmente se parecendo com Jesus, porque o amor se manifesta aí. Ele dá o pão, ele se envolve, né, com a vida das pessoas, independente de ser reconhecido ou não. É uma abnegação, é um amor sacrificial, se necessário for, dar a vida em Eu gosto muito quando Jesus usa a figura da videira, que ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Mas ele diz que tem 2 tipos de ramos ligados à videira. Tem um tipo de ramo que só está lá para sugar a seiva e não produz nada, ele fica ali ligado porque ele precisa daquela seiva para viver. E tem o outro ramo, que ele está ligado na videira, mas para produzir novos frutos. E é interessante que Jesus diz que aqueles ramos que são improdutivos, ele irá podar, né? Talvez, quem sabe, numa visão mais agrícola, para enxertar em outro lugar, para plantar novas raízes, para ver se a pessoa desenvolve. Na verdade, o discípulo é aquele que produz fruto ligado à videira. Pastor Vanderlei, o senhor iria falar? Acabei puxando a palavra, não? Não, só ia complementar que o discípulo, ele não está interessado em fazer a vontade dele, né? A nossa vontade fica em segundo plano. E aliás, o discípulo quer fazer a vontade do mestre. Exato. Fazer a vontade de Jesus. Aquilo que o pastor Eliseu falou, ele está sempre preocupado com o que Jesus quer que ele faça, né? Vamos complicar um pouquinho, pastor Vanderlei? Geralmente é o senhor que me complica as perguntas, eu quero complicar o senhor e os outros pastores aqui com as perguntas. O discípulo, ele está voltado para fazer a vontade do mestre, é isso? Isso. Mas nós olhamos para a Bíblia e vemos, por exemplo, que Judas era discípulo, traiu Jesus. Pedro era discípulo, negou a Jesus. Outros discípulos, nós encontramos lá em João, capítulo 21, quando ficaram sabendo que Jesus havia morrido, não acreditaram na palavra da ressurreição e abandonaram, fugiram, voltaram a pescar, tanto que a palavra diz assim, que Pedro diz, vou voltar a pescar. E os outros que estavam com ele também foram juntos. Além de muitos que deixaram Jesus, abandonaram Jesus. Os discípulos de hoje em dia também correm o risco de fazer o mesmo com respeito a Jesus, negar, abandonar e até mesmo trair a Jesus. Abra aqui para todos os pastores aqui falarem acerca disso. Não somente corre o risco, mas muitos têm feito assim, têm agido dessa forma. Nós somos pecadores, né? E infelizmente nós vivemos uma realidade de imersão nesse pecado. Estamos presos, mas livres ao mesmo tempo. Estamos libertos do pecado, mas ainda somos afetados por ele. Não somos mais escravos, mas somos afetados por ele. Por isso, mais cedo ou mais tarde, vamos sim tropeçar, vamos falhar. Mas tem um comentário que eu ouvi uma vez, de um presbítero muito sábio, e alguém que, quando foi ser repreendido, a pessoa falou assim, mas até Pedro negou a Jesus, mas até Tomé duvidou, e começou a citar esses mesmos casos. Só que usou o argumento a favor dele. A favor dele, tentou se esconder, né? E aí o presbítero muito sábio falou assim, mas eles ainda não tinham o Espírito Santo. E mais, não tinha sido derramado Pedro andava, a sombra de Pedro curava a sua cura. Pois é, também tem isso. Eles pregavam, morreram pelo Evangelho, né? Pastor Eliseu, o senhor que até elaborou essa pergunta, o que o senhor teria a nos dizer com respeito a isso? Eu creio que todas as vezes que um discípulo desobedece a palavra de Deus, distorce a palavra de Deus, ele está traindo, está negando. Eu disse ainda há pouco a respeito do testemunho dos mais próximos, mas, por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 5,8, diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente daqueles que são da sua família, tem negado a fé. E é até pior do que os incrédulos. Então, olha que palavra pesada. Então, sob pressão, todas as vezes que eu deixo de cumprir aquilo que a palavra de Deus me ensina, todas as vezes que sob pressão eu nego os princípios e valores do cristianismo que eu digo que eu sigo, então eu estou negando. Todas as vezes que eu tenho um problema, coloco diante de Deus, oro e peço oração aos outros, mas me desespero e me entrego à ansiedade, eu estou negando, né? Estou duvidando como Tomé fez. Eu estou com o pastor Paulo, né? Não deveria ser assim, mas somos pecadores e estamos propensos às mesmas coisas. Só que os discípulos na época, como diz o pastor Luiz Henrique, não tinham ainda a plenitude do Espírito Santo, os discípulos não tinham
a Bíblia como nós temos hoje, eles tinham porções do Velho Testamento e tal. Então hoje Deus nos dá muito mais condições de não o negarmos, mesmo porque Jesus disse que quem o negar hoje, ele um dia será negado diante do Pai. Olha, meu irmão, que palavra, hein? Eu espero que você seja um discípulo real, verdadeiro de Cristo, que manifeste as suas atitudes em amor. Nós, antes de terminarmos o programa Caminho da Vida, o pastor Luiz Henrique vai orar por você no próximo bloco, mas lembrando que a semana que vem o pastor Eliseu vai trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Avise o pessoal, convide, fala, olha, é o pastor Eliseu que vai pregar, assista ao programa Caminho da Vida. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo, depois nós voltamos para o bloco final, fazendo as nossas pequenas considerações, e o pastor Luiz Henrique estará orando por você, para nós terminarmos o nosso programa. Fique conosco, já voltamos com o programa Caminho da Vida. Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde a Reforma Protestante de João Calvino no século XVI, uma história de transformação pela Palavra de Deus. 90 escolas do ensino fundamental à universidade, 8 seminários, mais de 3.000 igrejas no Brasil. Cristãos reformados aprendem e ensinam que a única regra de fé e prática é a Bíblia. Visite uma igreja presbiteriana perto da sua casa. Quando você ouve a Catedral, fica conhecendo tudo o que toca no mundo. Catedral FM, a rádio do povo de Deus. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Foi muito bom poder passar esse tempo com você, compartilhando a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. E agora que nós estamos encerrando esse tema, o nosso desejo é que a palavra guarde a sua vida e seu coração. Fique com o coração do pastor Luiz Henrique. Nós voltamos a semana que vem com o programa Caminho da Vida. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Ore comigo nesse momento. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante. Senhor Jesus, amado Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso benefício. Nós queremos te louvar por esse programa, pelos nossos telespectadores, pela vida de cada um específico. Queremos te louvar por essa mensagem, Pai, que veio nos ensinar acerca da necessidade de amarmos o nosso próximo. Queremos te louvar porque o Senhor se interessa em fazer com que pareçamos cada dia mais com o teu Filho amado. Muito obrigado por isso, porque o Senhor se dispõe a tratar conosco e trabalhar conosco. Queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, então, que o Senhor molde o nosso caráter e nos deixe conforme a imagem e semelhança do teu Filho, Pai. Que o Senhor faça isso conosco, os pastores do programa, que o Senhor faça isso com cada ouvinte, os telespectadores do programa, que o Senhor faça isso com cada filho teu esparramado sobre a face da terra, para que o mundo saiba que nós somos filhos do Senhor, para que o mundo saiba que nós somos discípulos do Senhor. Fica conosco nos abençoando, trabalhando esse amor no nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder.